Olá, o TV é Ciência já está no ar. Fim do ano de 2010, início de ano novo, como é tradição em nosso país, época de reflexões sobre o trabalho que desenvolvemos e de fazer novos planos para o futuro. Nós do TV Ciência compartilhamos com essa tradição da nossa sociedade e por isso trazemos a partir de hoje uma série especial de programas na Retrospectiva 2010. Uma síntese das abordagens que fizemos ao longo do ano sobre o processo de desenvolvimento de novos conhecimentos científicos, as tecnologias e inovações realizadas pelos Centros de Educação e Divulgação de Ciência do Espírito Santo. E olha que tem muita gente fazendo ciência em nosso estado, desde as políticas públicas às pesquisas dos cientistas capixabas, que têm ajudado a melhorar a qualidade de vida de todos nós. Em 2010, vivemos momentos incríveis de muitas novidades, abordamos temas e fizemos perguntas que buscavam respostas às indagações que temos certeza que todo mundo gostaria de fazer sobre ciência, tecnologia e inovação. Começamos pelos trabalhos dos alunos da disciplina de Jornalismo Científico na TV da Universidade Federal do Espírito Santo, turma que tive a oportunidade de lecionar por 2 anos. Os futuros jornalistas estavam intrigados em saber da cultura, tradição e os benefícios que o vinho, uma bebida milenar, pode trazer ao homem. Outra abordagem da mesma turma foi sobre medicina. Os acadêmicos queriam saber mais um pouco sobre cálculos renais, uma doença muito comum, principalmente entre os homens. Sentir dores ou desconforto pode ser algo mais sério do que parece. Uma forte dor na região próxima aos rins, por exemplo, pode ser um indício de que a pessoa possui cálculos renais, uma doença comum mais conhecida como pedras nos rins, ou cálculos vesiculares, uma doença mais conhecida como pedra na vesícula. A formação deles envolve coisas diferentes. Por exemplo, os cálculos renais urinários são cálculos que vêm de oxalato de cálcio, de ácido úrico. São cálculos que eles estão programados, na grande maioria das pessoas, geneticamente. A gente tem uma formação, uma tendência. Quem tem na família pessoas com cálculo, tem essa tendência a formar cristais, pedras, e a urina fica espessa, com micro-areias, então tende a se agrupar essas areias, e aí a gente tem essa tendência a ter essa formação. Os biliares são cálculos também que têm tendência genética. Quem tem na família tem tendência a ter mais. É o engrossamento, o espessamento da bile, que é uma espécie de sabão da nossa digestão, né, que faz parte da digestão dos alimentos, que se acumula numa vesícula abaixo do fígado e ela espessa, formam pedras, verdadeiras pedras mesmo, às vezes únicas, às vezes múltiplas, tá certo? Então, essa diferença, o cálculo biliar é na parte digestiva e o cálculo urinário é nas vias urinárias da gente. No início do ano, nossa equipe de reportagem visitou a Escola de Ciência, Biologia e História, que fica ali em Santo Antônio, e o Centro de Desenvolvimento de Altas Habilidades da Prefeitura de Vitória, que fica na praia de Santa Helena. A Escola da Ciência, Biologia e História da Prefeitura Municipal de Vitória funciona aqui no Sambão do Povo, na Grande Santo Antônio, na verdade o bairro Mário Cipreste. Ela funciona desde 2001 e de lá para cá já são mais de 200 mil pessoas, principalmente crianças e jovens que vêm aqui visitar e conhecer um pouquinho de todo esse acervo. A Raquel Conte, ela é diretora da escola, não é isso, Raquel? Sim, sou diretora da escola desde fevereiro de 2009, mas a escola está neste ano já em seu 8º ano de funcionamento. Mais de 200 mil pessoas. São mais de 200 mil pessoas atendidas e eu arrisco dizer que desse total, cerca de 90% a 95% é o público estudantil. A Erondina Vieira, ela é presidente da Associação Brasileira de Altas Habilidades e Superdotados aqui, né, do Espírito Santo, especificamente aqui em Vitória. Erondina, é a associação que, junto à Prefeitura, desenvolve o CEDET, que é o Centro de Desenvolvimento de Talentos e Altas Habilidades. Ok, Luciano.
Eu hoje estou muito satisfeito dessa oportunidade da gente poder estar falando tanto da nossa associação quanto de um alunado que é invisível. Esse menino é invisível na escola, é invisível na família, porque ele não é visto. Quando nós falamos em educação especial, nós lembramos da deficiência, da limitação, mas esquecemos esse aluno que é da educação especial e que precisa e deve ser trabalhado, ser estimulado, para que nós não desperdicemos mais tantos talentos como nós temos desperdiçado. Há 18 anos a ABAGE existe, a associação existe, e há 18 anos nós vemos buscando, tentando sensibilizar o poder público, buscando falar deste aluno que existe, que precisa e deve ser trabalhado. O Centro Histórico de Vitória também foi assunto do nosso TV A Ciência nesse primeiro semestre de 2010. A correria do dia a dia torna esses monumentos praticamente invisíveis para quem passa. Mas para chamar a atenção da arquitetura histórica do centro, a Prefeitura lançou o projeto Visitar, que leva moradores e visitantes a conhecer o centro histórico da cidade situado entre o mar e as montanhas. O projeto Visitar foi criado para atender uma grande demanda do capixaba, para resgatar a cultura, a história do capixaba e elevar a cidadania, apoiando a identidade cultural, a identidade do capixaba. O Teatro Carlos Gomes começou a ser construído no ano de 1925 pelo construtor italiano André Carloni, sendo o teatro inaugurado 5 de janeiro de 1927, com a primeira peça Verde e Amarelo, que teve maior número de público aqui no teatro. E destinado a ser uma casa de espetáculo, o teatro ele funcionou como cinema, né? Ficou um bom tempo sendo utilizado como cinema, mas com o tempo o teatro ficou abandonado, ninguém queria vir mais. Então o governo do estado novamente entrou em ação e comprou o imóvel. E com o trabalho de reforma deles, voltou a funcionar como teatro. Ligando o centro à parte alta da cidade, fica a escadaria São Diogo. No seu entorno, casas do período colonial guardam as principais características da época. A Catedral Metropolitana de Vitória tem umas características, né, na sua história que são bastante peculiares. A Catedral Metropolitana está em cima da antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, que foi uma das primeiras, a primeira igreja a ser construída, a igreja secular construída, né? Depois a capelinha de Duarte Lemos no Santa Luzia, que era a capelinha da fazenda dele, não era institucional. A primeira igreja institucional matriz foi aqui, Nossa Senhora da Vitória, e que ela ficou obsoleta, ficou pequena para o crescimento da cidade. Em determinado momento se resolveu demolir e construir uma nova catedral, né? Porque na verdade não era catedral, a matriz que virou catedral, né? O Palácio Anchieta fecha o roteiro turístico do Centro Histórico de Vitória. É uma obra dos jesuítas e guarda o túmulo simbólico do padre José de Anchieta. De frente para a Baía de Vitória, o palácio é a sede do governo do estado. Na área de saúde humana, nossa equipe de reportagem buscou respostas para os problemas e conhecimentos sobre pressão alta ou hipertensão. Na área de meio ambiente, como é o processo de tratamento de água e as ciências envolvidas sobre água do manancial até nossas casas, passando pelas estações de tratamento. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, atinge hoje de 25% a 30% da população brasileira.
O grande problema é que a maioria das pessoas desconhecem que são portadoras de hipertensão e, com isso, acabam não buscando o tratamento necessário. Geraldo, fala pra gente o que significa essa palavra que todo mundo conhece, mas que muita gente não sabe o que significa, como pode se agravar, o que causa a hipertensão. Vamos começar dizendo o que é exatamente a hipertensão. O coração tem como função fazer o sangue circular. E para o sangue circular precisa haver pressão. É da mesma maneira, se você quiser ter água numa torneira, essa água tem que estar num reservatório que tem uma pressão maior do que na torneira. Então o coração tem como função gerar pressão no sangue, através da contração do coração, para fazer o sangue circular. Só que em algumas pessoas, ao longo da vida, essa pressão começa a ficar muito grande por vários fatores que podem acontecer no corpo desse indivíduo, e essa pressão tende a aumentar. Então, quando a pressão medida nesse indivíduo em repouso, ela está acima de 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio, você diz que essa pessoa tem uma pressão acima do que seria razoável, além do que seria normal. Então, nós dizemos que essa pessoa tem hipertensão arterial. Ter água tratada em casa não é tão simples quanto abrir a torneira. O processo de purificação requer muito trabalho para as estações de tratamento. O tratamento de água, ele começa exatamente aqui, no rio. Isso aqui é um canal de derivação do rio Jucu, o principal manancial abastecedor da região metropolitana da Grande Vitória. A água chega aqui nesse ponto de captação. A gente tem esse canal de derivação onde os sólidos, tipo areia, são depositadas no fundo, e a parte superficial que vem flutuando, que é garrafa PET, folhas e outros flutuantes indesejáveis, são retirados nesse ponto antes da água chegar ao bombeamento. Bom, e agora nós vamos mostrar aqui na mão do Gadioli a água, como ela chega na estação de tratamento e como ela sai. Celso, essa água pode ser consumida, pode ser bebida? Pode ser bebida e deve ser bebida, porque essa água ela já recebeu o cloro e o flúor, e o cloro é o meio de tratamento de água para eliminar as impurezas de micro-organismos nocivos à saúde da população, e o flúor é o método mais eficaz para prevenir cáries dentárias, principalmente em crianças. Agora, essa água aqui, depois ela é conduzida até as redes da CESAM, que é monitorada durante 24 horas nas vias públicas, e chega até a caixa d'água do cidadão. Mas é preciso que o cidadão lave a caixa d'água durante período de 6 em 6 meses, tampe a caixa d'água, para que todo esse processo que é feito aqui de tratamento com toda essa ginástica não seja perdida na residência da pessoa. A beleza na escultura do mestre renascentista italiano Michelangelo também foi tema do nosso TVE Ciência no primeiro semestre de 2010. Michelangelo nasceu na cidade de Caprese em 1475 e começa já desde muito cedo a desenvolver os elementos, a desenvolver um pendão para a arte. E depois ele desenvolve então para a Florença, e o primeiro momento onde ele vai buscar informações e vai se aprofundar é no ateliê de um grande artista chamado Domenico Ghirlandaio. Nós ainda temos muitos momentos incríveis nesta primeira parte da retrospectiva 2010. Mas isso fica para logo mais, porque agora está na hora do intervalo. Fica aí que a gente volta já já.